Olá a todos e a todas. Eu me chamo Antônio Ximenes, sou professor visitante no Propigel da UES. Irei fazer uma breve explanação acerca do LGCO. O LGCO é o Laboratório de Geologia e Geomorfologia Costeira e Oceânica, né? No caso, esse laboratório, ele foi fundado no ano de 1996, né, pelo professor Jaronoff de Moraes, que até hoje se encontra na coordenação do mesmo. Bem, a equipe composta deste grupo de pesquisa, né, esse grupo de pesquisadores, ele é dividido em corpo discente e docente, né, os docentes compostos por professores da casa e pesquisadores, né, também da casa e ou vinculados de outras instituições, né. E o corpo discente são os alunos, né, alunos desde graduação, né, iniciação científica, até alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, né, e também a nível de pós-doutorado. Ok? Bem, como vocês poderão observar, né, o laboratório tem mais de 20 anos, né, e fazer pesquisa não se faz só, né, necessita de várias perspectivas de apoio, parcerias, né, fomento, e o cargo-chefe do laboratório é perspectivas interdisciplinares, né, desta forma, eu destaco aqui algumas a nível desde nacional, local, nacional, internacional, né, destaco PGM, os órgãos de fomento local, como a FUNCAP, né, as parcerias entre universidades, laboratórios e etc. Bem, quais são as linhas de pesquisas do LGCO? Bem, basicamente, as linhas de pesquisa do LGCO são focadas no ambiente costeiro e no ambiente marinho, né? No caso, eu destaco aqui 7, né? Variando desde perspectivas de compreensão da evolução do ambiente, né? Perspectiva associada à paleogeografia, geologia marinha, geomorfologia costeira e marinha, evolução de lagoas costeiras, né? Passando pela hidrodinâmica e morfodinâmica da zona costeira, né? Essa perspectiva é importante, que aqui vai entrar a questão da erosão, por exemplo, né? Que isso vai estar linkado com a gestão costeira, que está linkado com geomorfologia fluvial, por exemplo, em ambientes semiáridos. Mas por que geomorfologia fluvial, se está no ambiente continental, né? Pois é importante compreender, principalmente nas perspectivas, quando parte da gestão, né? Gestão costeira, você fazer a conexão tanto com o ambiente marinho como com o ambiente interiorano, né? Pois a maior parte do material que compõe a praia, né, a areia, ela vem das bacias hidrográficas. E é interessante você ver esse comportamento no continente também, para compreender a dinâmica da zona costeira e, consequentemente, do ambiente marinho adjacente. Bem, as atividades do LGCO. Bem, são atividades de coleta de dados primários, né, em campo, e com a posteriori processamento em laboratório, que eu destaco alguns, desde perspectivas de trabalhos embarcado, com mergulho, levantamentos geofísicos, embarcados também em águas rasas, como águas estuarinas, né, águas costeiras, lagunas e etc., e trabalhos na faixa costeira em si, né, desde ambientes de falésia, trabalhos de evolução geológica, né, para compreender, por exemplo, a evolução de ambientes, né, por exemplo, em resposta à variação do nível do mar. A zona costeira é um excelente laboratório para a gente verificar isso, né. E, em laboratório, muitas análises são feitas com essas amostras coletadas em campo, né, desde dados topográficos, né, com levantamentos de alta precisão, com RTK, GPS, alguns levantamentos também aéreos, né, Vante, e processamento de amostras sedimentares, né, análises físicas, geoquímicas e etc. Bem, como o laboratório tem mais de 20 anos, são muitos projetos que já foram associados, né, porém aqui eu vou enfatizar apenas 2, né, que ocorreram nessa década que a gente está encerrando agora, né? No caso, 2, né, projetos de núcleo de excelência da FUNCAP, no qual eles têm o princípio básico de tentar conhecer, né, melhor um setor que a gente até hoje ainda compreende pouco, porém foi uma das primeiras iniciativas deste grupo para tentar compreender a relação entre a morfologia do ambiente marinho raso. Vocês podem observar nessa figura, né? Ou seja, o setor em frente à linha de costa, né? Ou seja, o setor
marinho logo associado à costa, em frente, basicamente até 70 metros de profundidade, setor que a gente chama de plataforma continental. Esses dois projetos, eles basicamente buscam compreender a relação entre o tipo de fundo, né, se é consolidado, inconsolidado, ou seja, duro, né, ou sedimento como areia, né, as feições associadas a esse fundo, né, e tudo isso atrelado à questão da biodiversidade e dos possíveis usos nesse substrato, né? Ou seja, esses dois projetos eles buscam isso. Bem, e o produto principal desses dois projetos é verificar nesse primeiro momento, né, devido à escassez de informação no ambiente marinho em detalhe, né, no caso, compreender as paisagens submarinas, né, desse setor marinho raso do Ceará, né, no caso, contribuindo na perspectiva de verificar a grande biodiversidade que ocorre nesse ambiente, uma área que fornece muitos recursos minerais, lembrando que esse setor de plataforma continental é território brasileiro, né, território marinho. No caso, você pode ter usos múltiplos associados, assim como no continente, né? E aqui, no caso, eu trago uma série de produtos que foram gerados, aqui uma pequena amostra, né, que foram gerados por esses projetos. Lembrando que essa perspectiva ela é bastante interessante, porque ela vem de encontro, por exemplo, com a década, que vai começar a partir do próximo ano, a década dos oceanos, né? Que, no caso, vem incentivar a necessidade de melhor conhecer esse ambiente, né? E vem de conta também com o CIBED 2030, que é um programa que visa até o fim da próxima década, né, ter um maior detalhamento do fundo marinho. Lembrando que apenas 20% do fundo marinho dos oceanos, né, eles são verificados em detalhe, em alta resolução, ou seja, se conhece mais de alguns planetas, como Marte, a própria Lua em si, né, a sua superfície, do que a superfície do piso marinho, né. E esse tipo de trabalho, de compreender a paisagem submarina, né, é de fundamental importância, que vem de encontro com essas perspectivas internacionais. Além disso, é importante frisar também que esses tipos de estudo também podem fazer link com outros programas internacionais, como o IPCC, né? No caso aqui, a gente está falando de mudança climática. Quando fala de mudança climática e zona costeira, por exemplo, a gente já faz conexão com subida do nível do mar e projeções para o futuro, né? Aí, com isso, este grupo de pesquisa também, vinculado ao laboratório, já vem há mais de 20 anos monitorando a dinâmica da faixa costeira, né? E fazer essas projeções para o futuro é muito importante, né? Porém, mais importante ainda é entender como ocorre a dinâmica a nível local, né? E para isso, por exemplo, eu quero destacar o projeto cientista-chefe, né, de meio ambiente do estado do Ceará. No caso, esse grupo também faz parte, né, contribuindo nessa perspectiva. E um link ainda associado a essa questão de dinâmica costeira, mais de 20 anos de dados, né? E, no caso, contribuindo com a perspectiva de erosão costeira. E entrando nessa questão de erosão costeira, como eu falei, vários produtos foram gerados, no caso, o estudo associado à dinâmica da linha de costa, nesses mais de 20 anos do laboratório, talvez seja a perspectiva que gerou mais informação, né? Ou seja, você tem quase entre 2 a 3 décadas de informação, né? Isso é muito importante. Aqui eu trago 4 figurinhas que demonstram da linha de costa do Ceará, desde a divisa com o Piauí até a divisa com o Rio Grande do Norte, né? No qual aqui você verifica o panorama de erosão costeira do estado do Ceará, né? Ou seja, locais que têm erosão, locais que têm tendência erosiva, local que tem estabilidade, ou seja, não ocorre erosão e nem progradação, e local que ocorre progradação. Lembrando que progradação é o inverso da erosão. Aqui embaixo eu elenco alguns dos locais, né, que são bastante conhecidos a nível local, como Icapuí, né, a questão de adoção de algumas práticas de engenharia costeira, em Caraí, né, e em Fortaleza também, processos, desde que variem desde erosão costeira a processos de inundação. Ou seja, o LGCO trabalha na perspectiva de costa e de ambiente marinho, né? Sempre buscando, a partir de coletas de dados, né, compreender a dinâmica da interação entre forma e processos. Bem, os contatos aqui, no caso, para entrar em contato ao LGCO, tem um site, tem o Instagram, o YouTube, o telefone, vocês podem observar, e alguns e-mails de alguns professores do LGCO.
Destaco que o Instagram e o YouTube são as mídias aí que estão mais atualizadas, ok? Bom, era basicamente isso e abraço a todos.